Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conversa Mediúnica. O meu nome é Angélica e eu faço um trabalho mediúnico com a minha mentoria arcturiana. E vamos conversar um pouco, referente a obsessores, a espiritualidade trevosa, gente. Bom, dentro da questão de obsessão, eu trabalho há 15 anos fazendo a desobsessão tanto das pessoas como de ambiente. E dentro da minha experiência na área, atuando na área, eu classifico a questão da obsessão, de obsessores, em 3 aspectos, ok? Iremos conversar sobre cada um desses aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com aquele obsessor que se torna um obsessor pela presença, ok? Como seria isso? Isso acontece principalmente, gente, pelos irmãos perdidos, né? Estamos falando dos espíritos perdidos. Quem são os espíritos perdidos? São esses espíritos que não sabem da nova condição, né? Que passaram para o plano espiritual, que morreram, que desencarnaram e estão perdidos, né? Em uma nova realidade. Tem a questão da não aceitação da nova condição, tem os apegos a questões, né, emocionais, a família, até mesmo questões materiais, né? Há também dentro desses espíritos perdidos aqueles que não crê, né? Tem toda uma questão dogmática referente a isso, do não entendimento referente à vida após a morte, né? Então há essa dificuldade de seguir, né? Porque literalmente isso não faz parte da sua crença, do seu entendimento sobre as coisas, como as coisas funcionam. Literalmente tinha uma outra visão, um novo olhar, né? Como tem aqueles irmãos que ficam presos em padrões de vibração negativo do que aconteceu, né, com aquela pessoa. E é por isso que toda essa questão de irmãos perdidos, eu gosto sempre muito de conversar sobre isso para trazer um olhar diferente para um espírito que está perdido, para um espírito que a pessoa percebe que está no ambiente, que está próximo a você, que poderia ser eu ou você nessa condição. Que é algo que poderia acontecer com qualquer pessoa, digamos assim, alguém que está em sofrimento buscando ajuda. Isso aproxima um pouco, humanizar essa condição ajuda até mesmo para resolver o problema. Porque simplesmente por não entendimento, simplesmente por literalmente aquele espírito estar vibrando negativo, estar dando reflexos negativos, tanto para você, para o seu ambiente, e até mesmo dentro do meio espiritualista, há às vezes uma falta de olhar humano para esses espíritos que tinham um contexto, que tinha uma família, mãe, pai, esposa, o marido, filhos, era o filho de alguém. Então, quando você olha para isso, você consegue se pôr no lugar. E há padrões negativos de sofrimento de como essa pessoa passou para o plano espiritual que deixa eles presos aqui na matéria. Como tragédias, assassinatos, doenças, quando há um sofrimento muito intenso, muita energia ali é criada, muito padrão negativo, muita densidade é criada, e o espírito pode ficar preso ali, muitas vezes em looping,
Ou seja, meio que essa energia faz com que essa pessoa reviva tudo o que aconteceu por tempo indeterminado. Então, literalmente, essas pessoas precisam de ajuda. Muitos estão sem consciência, ou seja, nem se lembram quem eram, ou já estão muito tempo naquela condição, doentes, né? Enfim, esse é o obsessor que se torna obsessor pela presença. Por quê? Porque a presença de um espírito no ambiente em sofrimento irradia a tudo à sua volta, né? Então vamos sentir o que esse espírito está sentindo, vamos nos sentir carregados, sem energia, ou até mesmo sentir dores dessa pessoa. Essa presença densifica o nosso ambiente, torna um ambiente pesado, né? A presença, mas a diferença é que esse espírito ele não está ali muitas vezes nem por você, não te conhece, mas sente uma energia boa, sente ali, às vezes guiado até mesmo pela espiritualidade, porque será ajudado. E a questão mediúnica de algumas pessoas, a questão sensorial, ser mais ampla, né? Uma pessoa que tem uma sensibilidade, que tem uma mediunidade, isso também fica nítido do lado de lá. Então chamamos atenção, e é por isso que médium geralmente tem um irmãozinho perdido no campo ou próximo a você, porque esses espíritos vê o portal de lá para cá, né? Como são os portais daqui para lá, também há de lá para cá, e eles percebem isso. Então esses são os que precisam de ajuda e se tornam obsessores, sim. Como há famílias aqui, gente, que literalmente é uma perda tão, né, brusca, muitas vezes é uma perda, não tem como medir, né, dor, né, e toda a dor dessa família, essa emanação para o espírito da falta, né, de querer essa pessoa ali, também dificulta essa passagem do espírito. Esse espírito ele meio que é puxado, né, a permanecer por aqui. Então, às vezes, não é nem o espírito que não consegue ir, mas a família que, por conta da dor e por muito tempo nisso, né, acaba não irradiando uma intenção de que esse espírito fique aqui, né. Esse, né, é o número 1, o que se torna obsessor pela presença, mas não quer te fazer mal. E sim, esse espírito está mal e precisa de ajuda. Tá? 2. São esses espíritos que fazem mal por intenção, por querer fazer mal. E isso há vários contextos, porque cada espírito, né, tem uma particularidade, tem um contexto. Mas o número 2 é a obsessão por intenção, que eu falo. Literalmente tem a intenção de fazer mal. Aí isso varia muito, gente. Varia de oportunismo, né? Varia literalmente de uma ação para prejudicar a pessoa, para baixar a frequência da pessoa. Há espíritos que são amando de outros, que são submetidos a outros e que fazem o que outros mandam, né? Então ficam obsediando a pessoa, amando de outros. Há espíritos que literalmente querem tomar ali o campo de um médium, por exemplo, para utilizar os canais, para drenar energia, porque o médium ele é um gerador de energia. Há obsessores que intensificam vícios, tendências, todos esses que fazem o mal para agravar padrões negativos, ou fazem o mal como uma missão, como um trabalho, literalmente, de fazer o mal para aquela pessoa, são os obsessores de intenção, que literalmente atacam psiquicamente
atacam energeticamente, prendem campos, né, mental das pessoas, os corpos astrais das pessoas. Esse seria o por intenção. E isso vai variar, porque varia os aspectos envolvidos, o contexto envolvido, né? Cada caso é um caso e nenhum espírito é igual ao outro, nenhuma entidade é igual a outra, né? E o 3, literalmente, tem a ver com o encarnado, obsediando encarnado. E esse, gente, para ser sincera com vocês, é o mais difícil de ajudar, né? Porque no etérico, quando eu vou fazer um trabalho de desobsessão, eu puxo esse espírito. Converso tanto com quem está encarnado, com quem está desencarnado, fazendo ali a obsessão, seja, né, qual aspecto for, envolvendo ali o contexto. Já um encarnado, a gente não muda as pessoas, né, gente? É uma situação muito mais complicada, porque uma pessoa pode alimentar a outra, literalmente. A gente precisa observar o que alimentamos no outro, o que o outro fica dependente de nós. E você sempre vai ver uma dependência emocional, psicológica, de tendência. E energeticamente, uma pessoa pode estar sendo alimento da outra, né, literalmente. Onde que até mesmo eu já fiz desobsessão de algumas pessoas, onde que havia uma presença perto da pessoa, mas não era alguém desencarnado, era alguém encarnado. Parte dessa pessoa tão possessiva com a outra fica, literalmente, né, com quem está sendo obsediado. Fica, e você consegue ver aquela vibração em volta da pessoa, né? Também varia os casos, os motivos, os contextos. E literalmente o trabalho que vai ser feito com essa pessoa é de trazer esclarecimento, principalmente de qual que é os aspectos dessa conexão, para que gradativamente essa pessoa vá se desconectando e se afastando. Porque não vamos poder controlar o outro, mas podemos, né, modificar as nossas ações, criar consciência e tomar decisões, né, agir. E é isso que é trazido, consciência para essa pessoa do tanto que ela está alimentando o outro. E é pesado, gente, porque se torna uma possessão, uma perseguição. O outro vê aquela pessoa como sendo dela ou dele, ou uma dependência extrema daquela pessoa. Então são casos muito sérios, tem a ver com questões psicológicas, emocionais, né, na questão do comportamento, então é muito delicado. E é uma obsessão, literalmente, e é a mais difícil. E eu volto a dizer isso por quê? Porque no etérico, no etérico seria o plano espiritual, quando você resolve, literalmente há um desligamento ali, e muitas vezes o espírito é encaminhado, o espírito é afastado, e essa pessoa é criado consciência para evitar novas situações como essa. Na questão do encarnado, estamos no mesmo ambiente. Para onde que essa pessoa vai ir, né? Há tudo isso, onde que essa pessoa pode insistir, buscar a outra, insistir em questões, onde que o mais trabalhado e que tem que ter mais força é essa pessoa, porque a gente não consegue fazer muita coisa com essa, a não ser que essa busque ajuda. Então é muito sério a obsessão de encarnado com encarnado, né? Então eu divido em 3 partes, né? A obsessão de quem se torna obsessor pela presença,
mas não tem intenções negativas ou nem te conhece, não, tá literalmente pedindo ajuda, mas pela presença está te prejudicando, e esse é o mais comum, tá? E eu gostaria, até indo para o número 2, mas eu gostaria de fazer uma observação, que o número 2 tem a ver com aquelas entidades de intenção, que querem fazer mal, que querem manter um padrão negativo, que querem induzir padrão negativo, que querem prender as pessoas em padrão negativo. Só que dentro desse contexto de intenção, muito dos casos das pessoas que vêm até mim, que está passando por alguma coisa na sua vida e que vem com essa informação de que podem ter feito um trabalho para a pessoa ou alguém fez trabalho para a pessoa, ou recebeu essa informação. O que acontece, gente? A maioria das pessoas que vem com essa informação, quando eu vou olhar, não foi feito trabalho nenhum. E aí quando eu olho, tem todo um contexto dentro da pessoa, da vivência da pessoa ali, que está causando esse condicionamento dentro de padrões negativos. Então, literalmente, nós somos mais capazes de nos fazer mal do que até mesmo a questão espiritual. Porque a questão espiritual, ela é muito clara quando está acontecendo. A gente sente, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo à parte, né, da sua vontade. Mas nem sempre foi alguém que fez trabalho para você. Está acontecendo e às vezes também não é a sua culpa porque isso está acontecendo. Todo mundo que é obsediado, gente, essa questão de obsessão por estar em um padrão negativo, todos nós criamos padrões negativos e podemos ficar presos em padrão negativo. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão, por exemplo, que não consegue sair daquele padrão ou de melancolia, tristeza, a não aceitação da realidade, etc, etc. Quando você olha uma pessoa que está literalmente nos vícios diversos que existem hoje em dia, quando você vai olhar, isso é só uma parte da pessoa, uma dificuldade da pessoa. Quando você conhece a pessoa, você vê que a pessoa não é uma pessoa ruim, mas ela está presa, está condicionada a um padrão negativo. E é nisso que a negatividade se aproveita, né? Até mesmo na geração de carga energética ou na absorção de cargas energéticas, quando a nossa vibração baixa muito. Ou seja, o seu campo, você sempre vai se comunicar energeticamente com uma outra pessoa ou com um ambiente, porque somos todos seres sensoriais. Todos nós percebemos e captamos energias. Então você sempre vai dar energia e vai receber energia. A pessoa vai dar energia e receber tua energia. Isso em locais também. Você vai dar a sua vibração e vai, né, captar a vibração do local. E é isso que vai sobrecarregando, vai acumulando. Então estamos cheios de coisas que não são nossas, digamos assim. E a questão da obsessão, ela acontece porque essas cargas, elas vão aumentando e vai, teu padrão de vibração, ele vai diminuindo. Né? Você vai se sentindo cansado, pesado. Né? É isso que pode abrir portas, né, para presenças espirituais negativas, vamos dizer assim. Então, não há como falar sobre essa questão de obsessão, obsessores, espiritualidade trevosa sem contextos. E dentro do meu trabalho, eu forneço todo um apoio energético de canalização de energia que está até aqui no canal. Tu pode clicar aqui na playlist do canal e tem ali a playlist do apoio energético ali. E daí tem canalização de energia para desobsessão, o passe das cores, que tem a ver com os chakras, tem de encaminhamento de espírito, tem de apoio energético para você recarregar as baterias. Como, gente, tenho também o atendimento pro ambiente. Acessando qualquer link, inclusive os links aqui da descrição do vídeo,
No catálogo, no meu catálogo, tem lá um atendimento para o ambiente. Você pede um atendimento para o seu ambiente. A minha equipe espiritual irá até a sua casa, irá fazer lá transmutação de cargas, encaminhamento de quem busca ajuda, né? Porém, a questão de desobsessão há casos que aí precisa, literalmente, né? Se você não consegue, se além de toda a ajuda que você já recebe, que é gratuita, você não está conseguindo sair de um problema, é bom experimentar todas essas ferramentas. Há também um atendimento que também é gratuito para que eu vá. Eu não, a equipe, né? Porque eu não trabalho sozinha, que a equipe vá te atender também, fazer um trabalho espiritual exclusivo em você. Né? Tem tudo isso disponível. Mas dependendo do caso, se você quer entender todo um contexto do que está acontecendo, que são coisas muito pesadas, você busque ajuda se resolver o quê, né? Dentro dessas ferramentas que estão disponíveis. Senão você pode marcar um horário, porque há um atendimento exclusivo para desobsessão. E aí eu vou, né, fazer uma leitura de tudo que está acontecendo com você ou no seu ambiente, e a gente vai fazer a desobsessão. Então há ferramentas de acesso para quem quiser e a hora que quiser, como também você pode pedir diretamente para mim, tá bom? Então, brevemente, é isso, né? Um pouquinho sobre a questão de obsessores, da espiritualidade trevosa. Muita gratidão se você ficou comigo até o final. Curta e compartilhe aqui, se inscreva no canal para ajudar aqui no nosso trabalho, né? Para que a página cresça, para que o YouTube entregue os meus conteúdos para mais pessoas. Então, gratidão a você, a sua espiritualidade, e a gente se vê no próximo assunto.